Está aqui dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando da nossa lição de número 7. Nós agora vamos comentar o segundo tópico, porque no primeiro vídeo nós comentamos o primeiro tópico, dessa lição 7, ameaça aos valores cristãos na família. Nós comentamos aí o tópico primeiro, o mau uso dos meios de comunicações, aí vem as redes sociais, a televisão, a dependência da internet, e agora nós vamos comentar o segundo tópico, leis e desafios do presente século, que vem aí alguns desafios desse presente século: o aborto, o grande número de divórcio e a aliança entre a luz e as trevas. São esses assuntos que nós vamos estar abordando neste vídeo, dando continuidade à segunda parte deste comentário. Abordando aqui o tópico 2, leis e desafio do presente século. Vivemos em uma era pós-modernidade, onde o relativismo tomou lugar daquilo que é absoluto. Quando eu me reporto daquilo que é absoluto, eu estou falando de valores e princípio, ok? Então, o relativo tomou lugar daquilo que é absoluto. Já que nós estamos vivendo nessa era pós-moderna, quais são as características do pós-modernismo? Quais essas características? Bom, as características dessa era pós-moderna são a ausência de valores, são a ausência de regras. E regras está ligado a normas, leis, princípios e ordem. Mas o que é lei? Lei, segundo Wikipédia, lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. É também definida como ciência da justiça e a arte da ciência. Isto é a definição de lei. Porém, dentro da lei existe leis criada para beneficiar e criada também para ir de encontro aos princípios bíblicos. Em alguns casos, as leis são estabelecidas como um massageio de ego do ser humano. Não é de se admirar, até porque o Deus desse presente século é o diabo. Nós vemos isso em 2 Coríntios 4:4, quando Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E nessa era nós temos várias leis em vigor. Poderia citar aqui um monte delas. Muitas leis em vigor. Algumas delas que até traz benefício para o cidadão. Outras, por sua vez, vai de encontro aos nossos valores e princípios bíblicos. Por exemplo, existe a lei trabalhista. A lei trabalhista foi estabelecida para preservar os direitos do cidadão trabalhador. Todo cidadão com carteira registrada tem que ter conhecimento das principais leis trabalhistas. Quais são essas principais leis trabalhistas? Bom, todo cidadão de carteira registrada ele tem direito a vale transporte, ele tem direito
a vale de alimentação, ela tem direito de licença maternidade, tem direito de férias remunerada, certo? Tem direito também de hora extra. Se por acaso for demitida, tem que ter pago lá o seu aviso prévio, certo? E a pessoa tem que ter ciência, se não cumprir a lei, ela pode ser demitida por justa causa, ok? Outra lei também que nós observamos, que não fere o princípio bíblico, está no artigo 121 do Código Penal, certo? Onde diz que a prática da eutanásia, que seja ativa ou passiva, é punida pela legislação penal em vigor de acordo com o Código do Dispositivo que trata do homicídio, certo? Então, o que é a eutanásia? Muitas pessoas não sabem o que é eutanásia. Eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por infecção incurável que produz dores intoleráveis. Porém, Deus não está de acordo com esta prática. Eclesiastes capítulo 8 e 8 diz que nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Então está lá o cidadão respirando através de aparelho e a família não quer ver aquele sofrimento e decide pedir os médicos para desligar o aparelho. Isso se constitui eutanásia e é um pecado. Então, qual é os desafios do presente século no que diz respeito à visão cristã? Qual é esse desafio na nossa visão cristã? Bom, os desafios são muitos e o comentarista colocou aqui. Mas dentre eles nós temos aqui o aborto, né, que vamos comentar no 2.1. Nós temos também o divórcio, que vamos estar comentando aqui no 2.2. Nós temos o suicídio, nós temos a masturbação, nós temos a fornicação, certo? Tudo isso são desafios desse presente século para a igreja enfrentar e saber lidar com essas situações. Bom, vamos falar então sobre o suicídio. Segundo uma pesquisa que eu fiz, uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos no mundo. E isso é o que diz um relatório da Organização Mundial da Saúde. Então, pesquisa relacionada a isso, a este assunto, aponta que o maior índice de suicídio está na faixa etária entre 15 e os seus 35 anos de idade. E isso atinge mais as pessoas que são universitárias, de classe média, para o alto a mais e profissionais liberais. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 5 casos relacionados ao suicídio. Primeiro nós vamos ver o suicídio de Sansão. Depois nós vamos ver o suicídio de Aitofel. Terceiro, nós vamos ver o suicídio de Zinri. E quarto, nós vamos ver o suicídio de Saul. E o quinto, nós vamos ver ali o suicídio de Judas Iscariote. Você que é um amante da Bíblia Sagrada, você deve ver, você deve saber como aconteceu esse suicídio. Porém, nós vamos observar que
esse suicídio que aconteceu na vida desses homens são resultado de fracasso espiritual, lacuna existente na alma. Também sobre essas pessoas ricas, pobres, intelectuais, filósofo e ignorante, todas essas pessoas clamam por paz de espírito e alegria na alma. Por isso que muitas delas cometem suicídio. E o maior ponto para não cometer é Jesus, porque Jesus é insubstituível. Ele veio para que o ser humano tenha vida. Ele já falava isso em João 10:10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele veio para dar vida para as pessoas e vida com abundância, certo? Jesus, ele veio para dar vida, não foi para tirar. Vamos comentar um pouco sobre essa questão da masturbação. Outro desafio que cerca aí os jovens. É pecado a masturbação? Bom, existe pessoas que dizem que não é pecado de forma alguma, certo? Existem pessoas que falam isso. Outras dizem que é pecado. E outros também ensinam que se não for por vício, mas por necessidade, não há problema nenhum. Então, dentro da nossa visão, entendemos na Bíblia Sagrada que o sexo não deve ser egoísta, mas compartilhado com outra pessoa no âmbito do casamento. Não estou me referindo fora do casamento, é no âmbito. Então, a masturbação é pecado, certo? Pois vai de encontro aos planos de Deus. Agora vamos falar em outro desafio que também cerca aí o jovem, toda classe de pessoas de idade que não estão casadas. Se chama a fornicação. Nós entendemos que o sexo no casamento, ele não constitui em pecado. Por quê? Porque Deus fez o sexo para ser desfrutado no âmbito exclusivo do matrimônio. Já o sexo fora do casamento constitui-se uma prática sexual pecaminosa. Chamamos essa prática sexual de fornicação. Isso que é a pessoa estar em fornicação. E os fornicários não herdarão o reino de Deus. Portanto, a fornicação é pecado. Como vencer esses desafios do presente século? Como vencer esses desafios? Que é justamente o objetivo dessa lição, esse segundo objetivo. Os diversos desafios desse presente século. Como vencer? Primeiro, arrependendo-se das práticas, certo? Segundo, orando a Deus para Deus dar força. Terceiro, estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora aqui, no 2.1, o aborto. A Igreja de Cristo, ela está sendo atacada pela pressão da nossa cultura, do nosso país. O sistema tenta cada vez mais nos moldar. A Igreja de Cristo precisa estar atenta que o fato da legalização do aborto em mais de 60 países é uma ação diabólica. É uma ação que vai contra os princípios de Deus. E não podemos adotar essa norma em nosso meio. Nós somos luz, somos diferentes. Agora, o que diz a Bíblia Sagrada sobre o aborto? Bom, quando eu estudo a Bíblia, e você também, nós vamos entender que foi Deus que deu a vida. Lá no primeiro livro do Gênesis,
no capítulo 1, 27 e o 28. Foi Deus que deu a vida para o homem. A vida foi dada por Ele. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro. A vida só Deus é quem pode tirar, e mais ninguém. Se uma mãe comete aborto, como fica o plano de Deus? Como é que fica o plano de Deus? Então, nesse caso, ela está sendo uma assassina, pois ela foi contra os planos do Criador, certo? Agora eu quero lhe apresentar aborto que não são pecado. Existe aborto que não são pecado. Primeiro, aborto natural, certo? Esse aborto natural, quando é por doença, que o feto morre, não consegue resistir, o feto morre, certo? Segundo, aborto acidental. Este aborto acidental é resultado de fatores como queda, susto e acidente, etc, entre outros. Terceiro, aborto terapêutico, certo? Aborto terapêutico. Esse aborto terapêutico é para salvar a vida da mãe, ok? O aborto terapêutico é para salvar a vida da mãe em um parto complicado. Agora vamos ver aqui o aborto pecaminoso. Nós vimos aqui o aborto que não é pecado, que não são pecado. Agora vamos ver aborto pecaminoso. Primeiro, são aqueles considerados por razões egoístas. O que é egoísmo? Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses e opiniões, desejo, necessidade em primeiro lugar. Isso é ser egoísta, certo? Vou aqui dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher, ela foi estuprada e ela ficou grávida. Só que ela não quer que a criança venha ao mundo e resolve abortar. A família também não quer que venha ao mundo e ela resolve abortar. Isso é pecado. Por quê? Porque ela foi egoísta. Ela olhou mais para a sua necessidade, certo? Segundo, por razões eugênicas. O que é isso? Esse tipo de aborto é para evitar de nascer uma criança com um defeito. Então observe o que diz a nossa Constituição relacionado ao aborto e relacionado a razões eugênicas. Até o pastor, no comentário aqui, o pastor Douglas Batista, ele falou sobre essa legislação. O artigo 128 da nossa Constituição diz que o aborto é permitido nos casos de risco de morte à mulher. Nós falamos sobre esse assunto também, correto. E estupro, daí a gente já não concordou. Também é permitido a prática do aborto nos casos de anencefalia. Também, no ponto de vista nosso, biblicamente falando, nós não concordamos. Por quê? O que é anencefalia? Anencefalia é uma má formação do cérebro da criança durante a formação embrionária que acontece entre o 16º e o 26º dia de gestação. E o médico vai saber se essa criança ela vai viver ou não? Então, matar ali, impedir essa vida ali, se constitui pecado diante da Bíblia Sagrada, ok? 2.2. O grande número de divórcio. Não se pode repudiar uma mulher por motivos banais, porque o casamento é coisa séria. Casamento não é para casou hoje e separou amanhã. Não. O divórcio é certo que ele não pode ser proibido. Concordamos com isso. Caso a pessoa tenha sido vítima de infidelidade conjugal, outro crime previsto na lei,
E mesmo assim, depois do casal ter expirado todas as tentativas de manter o casamento, certo? Aí tudo bem. Ali a pessoa pode se divorciar por causa de traição, ok? O divórcio, ele não deve ser descartado de hipótese alguma quando for incompatibilidade de gênero, pois se torna injustificável esses motivos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27? Estás casado? Não busque se separar, ok? 2.3, aliança entre a luz e as trevas. Bom, nós somos chamados para ser luz. A luz tem que resplandecer. A luz aqui é a igreja, né? Tem que resplandecer nas trevas. Estamos aqui neste mundo para influenciar e não para sermos influenciados. Malaquias 3:18, o profeta diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, essas moças têm que ter muito cuidado relacionado ao rapaz que conheceu. Eu estou gostando dele, é uma gracinha, mas não é cristão, não é transformado. A Bíblia diz que essas pessoas são trevas, né? Não é cristão. Então tome cuidado para não fazer aliança com as trevas. O rapaz ali, né, olhou para uma jovem, a jovem não quer saber nada de Bíblia, não quer saber nada de ir para a igreja, e ele fica ali apaixonado por ela. Cuidado para não fazer aliança com as trevas, para não sofrer futuramente. Tem um casamento aí todo arruinado porque não pensou antes de casar. Pastor, mas só que eu estou acreditando em Deus que através de mim ele vai vir para a igreja. Não é você que vai trazer ele para a igreja. Se o Espírito Santo não convencer ele não vai vir para os pés de Jesus, certo? Agora, de 100 casos a gente vê um caso aí dando resultado, mas não é aconselhável que uma moça ela comece a namorar um jovem que não é cristão, porque ela está fazendo aliança com as trevas. Não é aconselhável um rapaz namorar uma moça que não é cristã, porque está fazendo aliança com as trevas. Então, esses são os desafios, são os diversos desafios deste presente século, que a igreja tem que saber lidar com eles e tem que vencer esses desafios por intermédio do estudo da palavra, por intermédio da oração e por intermédio do arrependimento cotidiano, certo? Então, essa foi a segunda parte da nossa lição 7 que nós estamos comentando. Depois nós vamos deixar o terceiro vídeo e a conclusão. Que Deus abençoe.